Olá, vamos apresentar o experimento 11, válvulas termiônicas. Me chamo Sofia Victoria Bispo da Silva, matrícula 2020-63542 e faço engenharia eletrônica. Olá, me chamo Karen Júlia, matrícula 2020-17648 e também faço engenharia eletrônica. No experimento 11, temos como sumário, barra resumo, o objetivo, materiais, questionários, dados experimentais, gráfico, questão extra, fórum, conclusão e referência. O objetivo desse experimento é a introdução ao comportamento de triodos e diodos termiônicos, caracterização elétrica através de levantamento das curvas de tensão e corrente, identificação dos terminais de válvulas termiônicas. O material utilizado nesse experimento foi uma fonte, multímetro, válvula triodo, que é essa da foto, resistor 1,2 K11 e resistor 4,7 ohms. Na primeira questão, a gente tinha que montar o circuito do diodo, que mostra na figura 1, essa daqui, e tinha que obter os pontos experimentais medindo V1 e VA, e calculando o I, que é a corrente, variando a tensão da fonte de V1 de menos 20 a 20 volts, em passos de 5 volts. Essa aqui é a figura como tinha que montar, e essa aqui é a imagem como a gente montou o nosso experimento. Esses vários cabos, um são do multímetro e o outro são da fonte. Depois da montagem, a gente fez o que pediu aqui na questão. A gente mediu, tivemos esses resultados, V1, V e VA, e depois calculamos a corrente. Para calcular a corrente, a gente utilizou essa fórmula. V1 menos VA dividido por 1.200, que seria o resistor RA. Era 1,2 K11, eu botei 1.200 ohms. Depois de fazer o circuito, a gente tinha que plotar um gráfico. Era plotar um gráfico IA vezes VA com uma curva do modelo do diodo ajustado por mínimos quadrados, aplicando uma tensão de 5 volts entre os terminais do filamento através do resistor 4,7. Nisso, a gente utilizou o código que o professor disponibilizou para a gente plotar o nosso gráfico, e esse é o nosso gráfico com os nossos dados. Na questão 2, ele pede que a gente monte o circuito triodo, né, figura 2. Ainda no experimento 11, questionário 2, pede que a gente monte o circuito triodo e obtenha os pontos experimentais medindo V2, VG e VA, calculando o valor da corrente de IG e de IA, usando a fonte de tensão de V1 de 20 volts, e a gente vai variando a tensão de corrente de V2 de menos 4 volts a mais 4 volts em passo de 1 volts e 1 volts. Então, a gente calculou, né, preencheu essa primeira parte da tabela, e para estar calculando a corrente, utilizamos essa fórmula, né, a famosa lei de Ohms, onde a gente pega V1 menos VA, dividido por RA, que é o valor da resistência, né, do resistor. E para IG, que é a corrente G, VG menos V2, dividido pela resistência G. Então, cada valor está aqui abaixo, né, conforme nessa figura. E assim fomos preenchendo ao decorrer da tabela, variando a tensão. Para a parte gráfica, né, para a gente plotar os pontos da corrente vezes tensão, tanto de IA vezes VG e VG vezes VG, com a curva do modelo triodo ajustado por mínimos quadrados. Use a tensão de V1 20 volts e aplique 5 volts no terminais de filamento e o resistor, né? E aí a gente obteve esses dois gráficos, né? Aqui a gente tem a curva de IA vezes VG, ela é uma curva crescente. Os pontinhos nem sempre estão todos alinhados, né? Com o que segue.
Porém, isso se deve à metodologia usada, né? Alguns erros aí que a gente pode estar obtendo de acordo com o experimento. E o gráfico da IG vezes VG ficou assim. Ela não é tão decrescente, né? A gente pode ver assim que em certo ponto ela começa a crescer, mas comparada a eles, decresce bem menos, né? Na questão 3, pede para a gente apresentar a memória de cálculo com os valores obtidos do modelo do diodo, que são PO, V e corrente residual, a partir dos pontos experimentais obtidos pelo método do mínimo quadrado. Utilizamos a ferramenta Excel para estar fazendo todos os cálculos, né? Então, estamos apresentando a tabela já pronta. E na questão 3 também pede outra memória de cálculo de acordo com os valores do triodo. Também em relação ao P, corrente, só que aqui a gente tem esse fator de ganho. Novamente, usamos também a ferramenta do Excel para estar calculando todos esses valores, que assim, é de forma mais prática, né, e visualmente melhor para estar explicando aqui nesse vídeo. E também utilizamos o método dos mínimos quadrados. Para a conclusão, né, a gente teve aí todo um aparo teórico para estar apresentando esse vídeo, né, essa parte do slide, além de estar descobrindo aí como utilizar as fórmulas de maneira correta, como estar coletando as medições que pedem, né, aferindo todos os equipamentos que a gente tem ali, como o multímetro, a fonte, ou até mesmo a própria válvula, né, assim como a gente falou no fórum de discussão, os problemas que a gente teve, né, e como que a gente pode estar utilizando a válvula termiônica a favor, além da pesquisa teórica e dos conhecimentos que a gente aplica realizando esse experimento. No fórum de discussão, a gente vai falar como que a gente fez, o que a gente achou do experimento. Começando comigo. Esse experimento para mim foi muito divertido, porque eu não conhecia essa válvula, nunca tinha visto. Então, trabalhar com ele foi bem interessante. A dificuldade não foi na questão dos equipamentos, que as fontes estavam dando problema, estavam quebradas, a gente tentou usar 3 fontes até conseguir achar o erro. E os multímetros também estavam com muito problema e tinha que utilizar, acho que 2, se eu não me engano. Então, numa turma que tem quase 8 pessoas, tem poucos multímetros, então a gente teve a dificuldade de achar o multímetro e conseguir utilizar a fonte da forma certa. Sim, e outro aspecto também na montagem é que a gente tem que estar muito atento em relação ao datasheet da válvula, porque a pinagem dela é muito estreita uma da outra, então a gente teve que tomar todo o cuidado para montar certinho na protoboard para a gente não queimar, né? Porque é uma válvula muito sensível. Inclusive, a primeira que a gente pegou já estava queimada, que dificultou, então a gente ficou desesperada conferindo ali se estava tudo na ligação certa, né? Mas no final era só trocar a válvula. E foi tranquilo, assim, para aferir, apesar das dificuldades com os equipamentos. Para a construção dos slides e de responder os questionários, a gente utilizou o vídeo que o professor disponibilizou. E é isso. Obrigada por assistir. Isso é tudo, pessoal.